Há um lugar no coração do Caribe onde uma única ilha carrega duas histórias completamente diferentes. De um lado, a República Dominicana, vibrante e com uma economia que cresce a passos largos. Do outro, o Haiti, um país marcado por desafios profundos, mas carregado de resiliência. Não é incrível pensar que esses dois mundos coexistem separados apenas por uma linha invisível? Essa dinâmica é como assistir a dois filmes de gêneros opostos acontecendo no mesmo cinema. E olha, não são apenas as economias que têm histórias tão distintas. O idioma, a música, a cultura, tudo por lá parece ser feito sob medida para destacar suas diferenças. Na República Dominicana, fala-se espanhol, enquanto no Haiti as palavras fluem em francês e crioulo. É como se a própria língua fosse um reflexo da alma desses países. Enquanto um se conecta à América Latina, o outro mantém um pé na África, criando uma combinação única e intrigante. Mas o que mais chama a minha atenção é o contraste gritante em qualidade de vida. Enquanto o lado dominicano investe pesado em turismo e infraestrutura, o Haiti ainda enfrenta desafios que muitos sequer imaginam. Como será que uma mesma ilha pode carregar tamanhas diferenças? Essa pergunta nos leva a explorar o que está por trás das paisagens paradisíacas e das estatísticas que escondem muito mais do que números. Olhando de cima, a ilha de Hispaniola parece uma pintura dividida ao meio. De um lado, a República Dominicana exibe seu verde vibrante, enquanto o Haiti mostra tons mais secos e desbotados. Não é apenas um capricho da natureza, mas o resultado de séculos de escolhas humanas e intervenções. No lado dominicano, as florestas ainda ocupam quase metade do território, mas no Haiti, o desmatamento desenfreado deixou menos de 30% de cobertura florestal. É como se um lado tivesse aprendido a preservar enquanto o outro pagou o preço por anos de extração sem limites. A história colonial de cada país também explica essas diferenças. Os espanhóis, no lado dominicano, optaram por um modelo descentralizado e menos explorador. Por outro lado, os franceses transformaram o Haiti em uma verdadeira máquina de riqueza, baseada em plantações de açúcar que sugavam a terra e as pessoas até o limite. A ironia? Embora o Haiti tenha sido a colônia mais rica das Américas, essa prosperidade tinha uma data de validade. O solo ficou esgotado e a estrutura social destruída. Era como construir um castelo sobre areia movediça. E aí está o paradoxo. O Haiti brilhou como um farol de riqueza, mas queimou rápido demais. As plantações que enchiam cofres franceses de ouro deixaram o país sem nada além de terras improdutivas e uma população exaurida. Enquanto isso, o lado dominicano conseguiu caminhar em um ritmo mais sustentável, ainda que longe do ideal. Mas será que as escolhas geográficas e históricas explicam tudo? Parece que ainda há mais camadas para explorar nessa história tão complexa. A independência do Haiti em 1804 foi um dos momentos mais marcantes da história mundial. Imagine um grupo de escravos não apenas lutando por liberdade, mas derrotando uma das potências coloniais mais fortes da época. Foi uma vitória impressionante, mas carregada de consequências. Ao declarar sua independência, o Haiti nasceu em meio a ruínas, plantações destruídas, economia em colapso e uma nação isolada. Como se não bastasse, a França exigiu reparações pelo prejuízo da perda da colônia, uma dívida absurda que drenou recursos do país por mais de um século. Esse início turbulento deixou marcas profundas. Sem infraestrutura ou apoio internacional, o Haiti precisou se reconstruir sozinho, mas a base era instável. A política se tornou um campo de batalhas internas, com líderes disputando poder enquanto a população tentava sobreviver. A agricultura de subsistência virou a espinha dorsal do país, mas, com solo já esgotado, os frutos colhidos eram poucos. É como tentar plantar em terra seca e esperar colheitas abundantes, uma luta constante contra a natureza e o próprio passado. E mesmo com toda a resiliência do povo haitiano, a instabilidade só cresceu. Corruptos no poder desviavam os poucos recursos disponíveis,
enquanto o resto do mundo virava as costas. Era como se o Haiti carregasse uma maldição invisível. Uma nação que nasceu para ser livre, mas vive acorrentada a seus próprios desafios. Mas será que a independência foi mesmo o ponto de partida de tudo isso? Ou há algo mais profundo a ser descoberto sobre como esse cenário foi se desenhando? A República Dominicana, enquanto vizinha enfrentava desafios colossais, escolheu trilhar um caminho que combinava exportação e intervenção estrangeira. O açúcar foi a estrela desse show, servindo de base para o crescimento econômico que atraiu o interesse dos Estados Unidos. Não era apenas comércio, era dependência estratégica. Os americanos não só compravam o açúcar, mas também injetavam investimentos em infraestrutura, criando um ciclo de crescimento onde a República Dominicana parecia dançar conforme a música de Washington. Uma dança complicada, mas que trouxe resultados. Então entrou em cena Rafael Trujillo, o homem que governaria o país por 31 anos como se fosse sua empresa particular. Ele centralizou o poder, eliminou opositores e literalmente se tornou dono de boa parte do território. Se o crescimento econômico fosse uma moeda, o lado positivo foi a modernização. Estradas, escolas e indústrias começaram a surgir, criando uma base para o futuro. Mas o outro lado da moeda. Tudo isso vinha com o custo de uma repressão brutal e uma desigualdade que consolidava sua própria fortuna. Mesmo assim, o legado de Trujillo é uma lição intrigante sobre como progresso e opressão podem coexistir. A República Dominicana avançou em termos de infraestrutura e economia, mas o preço foi alto. Sua liderança deixou cicatrizes profundas no tecido social, mesmo enquanto o país se tornava um exemplo de como as ditaduras podem criar sistemas economicamente funcionais. Mas será que o custo do progresso justifica os métodos? Ou havia outro caminho possível, menos sombrio e igualmente eficaz? No Haiti, os anos sob o comando de François Papa-Doc Duvalier e seu filho, Jean-Claude Baby-Doc, trouxeram uma era de trevas que parecia não ter fim. Papa-Doc liderou com uma combinação mortal de violência, superstição e poder absoluto. Ele usava o medo como ferramenta, apoiando-se em sua temida milícia, os Tonton Macoute, para silenciar qualquer oposição. Enquanto isso, a corrupção corria solta. Os fundos internacionais desapareciam como fumaça, e o país mergulhava ainda mais fundo no caos. Era como assistir a um barco afundar enquanto seu capitão festejava no convés. Quando Baby Doc assumiu, aos 19 anos, muitos pensaram que haveria mudanças, mas o jovem seguiu os passos do pai. Sob sua liderança, o Haiti continuou a se desfazer. Infraestrutura abandonada, serviços públicos inexistentes e uma economia estagnada que dependia de agricultura de subsistência. Protestos começaram a surgir e o descontentamento crescia como fogo em mato seco. Em 1986, Baby Doc fugiu para a França, deixando o Haiti sem liderança e com um vácuo de poder que rapidamente se encheu de instabilidade. Com sua saída, o Haiti parecia estar à deriva, sem direção ou plano para se reerguer. Grupos políticos e militares disputavam poder, enquanto a população lidava com uma pobreza esmagadora. Imagine um país tentando sobreviver sem um sistema funcional, como uma casa construída sem alicerces. Esse período de transição apenas aprofundou as feridas. Mas será que era possível escapar dessa espiral? Ou será que o Haiti já estava preso em um ciclo que parecia impossível de quebrar? Nos dias de hoje, a República Dominicana se destaca como um exemplo de reinvenção econômica. Ao abandonar a dependência exclusiva do açúcar, o país diversificou suas atividades, investindo em turismo e na indústria. Resorts luxuosos atraem visitantes de todo o mundo, enquanto zonas francas de exportação impulsionam a produção industrial. É como se a República Dominicana tivesse entendido que, para crescer, precisava abrir novas portas. O resultado? Um crescimento consistente e o status de nação de renda média, que a coloca em um patamar invejável entre os países da região.
Do outro lado da ilha, a realidade do Haiti é bem diferente. A pobreza extrema afeta mais de 80% da população, e a dependência da agricultura de subsistência mantém milhões em um ciclo de incerteza. Sem recursos para investimentos significativos, a infraestrutura é precária, e as frequentes crises políticas minam qualquer tentativa de progresso. Além disso, os desastres naturais, como o terremoto de 2010, não apenas destruíram vidas, mas também o pouco que havia de estrutura econômica. É como se o Haiti enfrentasse uma tempestade sem fim, sem abrigo à vista. Esses contrastes são um reflexo de escolhas históricas, políticas e sociais. A República Dominicana conseguiu capitalizar sua estabilidade relativa, enquanto o Haiti luta para se levantar das sucessivas quedas. A dependência de ajuda internacional tornou-se um paradoxo, necessária, mas frequentemente ineficaz, enredada em corrupção e falta de planejamento. A pergunta que fica é: como uma mesma ilha pode contar duas histórias tão opostas? Talvez, ao olhar mais de perto, surjam pistas para o que pode ser feito para mudar esse cenário.